Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora se inscrever no meu canal, curte o vídeo, por favor, eu quero chegar a 100 mil inscritos, até sei lá, se pudesse até amanhã, mas como amanhã não vai dar, né? Então vai se inscrevendo aí, compartilha meus vídeos, se inscreve no canal, curte o vídeo, beleza? Me ajuda de montão. Caso vocês queiram saber um pouco o que está acontecendo, às vezes eu tenho que fazer algum anúncio, né? Que nem eu fiz aqui, que eu demorei um pouco para poder gravar os vídeos, o vídeo de ontem, né? Ontem que você está assistindo hoje, o vídeo de ontem, ok? Então, me comunico muito mais aqui pelo YouTube. Se precisar mandar alguma coisa, me mandem pelo YouTube. Caso vocês queiram os arquivos aqui dos vídeos, está aqui no Estatística do Zuruba, github.com/zurubabel. Vocês podem vir aqui de Estatística do Zuruba, Estatística não, na SQL do Zuruba, os arquivos estão aqui. Tá? Caso vocês queiram ver algumas coisas que eu posto, vão estar aqui também no Twitter, ok? Zurubabel BR, quando eu criei já tinha um Zurubabel, uma moça inclusive, né? Eu não posto mais coisas de política, eu só deixo isso daqui porque eu acho essa cena muito legal. Sendo o Trump ou não, dane-se, tá? E este daqui é o meu Instagram, eu posto algumas coisas, alguns livros que eu tô lendo e etc. Eu posto aqui também. E eu vou voltar a postar algumas coisas também aqui no Facebook. Galera, o Facebook mais me atrapalha do que me ajuda, tá? Vou postar algumas coisas aqui, dificilmente eu consigo ver comentários, porque o Facebook dificilmente me avisa. Beleza? Então, bem ou mal, tá aqui. É que o Facebook, para promover, para ganhar mesmo, é só promovendo. Então, vamos lá, promovendo, ou seja, pagando o YouTube. É o seguinte, não sei se vocês já notaram ou se vocês já pararam para perceber, toda vez que eu gravo alguma determinada informação, principalmente quando eu estou criando minhas tabelas de dados, eu tenho esses benditos aqui. O que é um varchar? O que é um date? O que é um char? Né? Então esse vídeo vai ser muito mais para explicar o que cacete é isso daqui do que a gente criar mais algumas colunas. Né? Eu bem provável que crio mais algumas, mas nem tanto ainda. Eu preciso explicar principalmente essa parte. Isso daqui, galera, é o tipo de dado ao qual nós vamos armazenar na nossa tabela de dados. Então, assim, cada tipo de dado, ele ocupa um determinado espaço. Se nós voltarmos aqui, viermos aqui na documentação, tá? Ele vai mostrar quais são os tipos de dados que nós temos. Ó, temos os numéricos exatos, então big int, numeric, small int, small money. Cada um desses aqui, eles fazem determinada coisa. Então, por exemplo, big int, ele vai pegar um número inteiro muito grande e vai armazenar. Então, como está aqui, ó. Big Int. O Big Int, ele, ó, intervalo de menos 1 elevado a 63ª potência até a mesma coisa, só que do lado positivo, tá? Menos 1. Então ele ocupa 8 bytes de armazenamento cada linha. O int tem este espaço aqui, que é um pouco menos que a metade, né? E ele ocupa 4 bytes. E aqui o small int ele ocupa 2 bytes e um tiny int ocupa 1 byte. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, pelo menos a gente está tratando da parte numérica. Então a gente tem também valores aproximados, que é o float e o real, porque por que são aproximados? Porque eles já são decimais, inclusive, né? Então você já tem vírgula em cima desses aqui, o small money também tem, o numeric também, o small money tem, que eu lembro o small money tem, o decimal também tem. Só que assim, como eles são de base binária, né? Então é dividir, eu não lembro exatamente qual que é o cálculo, mas só que o número fracionado ele é em cima de uma base binária. Né? Então, nem sempre vai ser um número exato. E quando você está tratando com dinheiro, né, essa inexatidão, mesmo sendo pequenininha, pode ser muito prejudicial. Tá? Então, esses dados também existem. Então, se for coisa pequena, coisa boba que você for dividir, não tem problema você armazenar em float. Se for coisa muito importante, uma informação muito que tem que ser exatamente precisa, é bom você usar um decimal. Tá? Então eu tenho data e hora também, às vezes eu preciso armazenar a hora de quando foi feita a transação, a hora quando foi feita a compra, quando o cliente veio. Dependendo do contexto ao qual você está tratando os seus dados, você tem data e hora. Então você tem o date, datetime 2, datetime, cada um tem um determinado espaço, cada um faz determinada coisa. Tá? Você tem cadeias de caracteres, que é o char, varchar e text. Você tem cadeias de caracteres Unicodes, né, que é o Unicode, que é o nchar, nvarchar, ntext. Cadeia de caracteres binária, tá? Então, se você quiser inserir algum arquivo, um Word, um Excel dentro da minha base de dados, um vídeo, por exemplo, dá para você fazer isso, só que você aí coloca num var binary, por exemplo. E você tem outros aqui, que é o Roverse, o Unique Identifier, que são outros dados que são um pouco mais, vamos dizer assim, avançados. Tá? Agora vamos de cima para baixo. Vamos falar sobre a parte numérica.
Antes de tudo, vamos começar a parte de armazenamento. Então, assim, quando você insere alguma informação na base de dados, ela vai ocupar determinado espaço, a grosso modo. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a minha tabela X, ok? Na minha tabela X, eu tenho a coluna A, que ela é do tipo inteiro, ok? Que é como se fosse o ID, vamos dizer assim. Eu vou colocar o nome, beleza? Que é do tipo varchar, que ocupa, vamos dizer, 30 caracteres, ok? E só esses dois pelo menos por enquanto, tá? Então eu tenho o código e eu tenho um varchar. Então, qual que é a diferença disso? Um inteiro, por exemplo, aqui quando eu estou tratando de um dado int, ele é um dado, vamos dizer assim, que sempre vai armazenar aquele espaço. Como está escrito lá, ele armazena 4 bytes. Então, na hora que eu colocar isso daqui, ele vai reservar um espaço de 4 bytes. Então, vamos dizer que tem aqui um espaço, então tem 1, 2, 3, então eu tenho 4 bytes aqui, e cada um vai ter um determinado número, beleza? Cada um vai ter um determinado não, desculpa. O número vai caber dentro desse espaço, ok? E já quando eu estou tratando de um varchar, eu vou ocupar tantos espaços. Só que tem uma diferença que é um pouquinho sutil aqui, que nós temos dois tipos de dados, vamos dizer assim, na parte do banco de dados na hora que você está fazendo o armazenamento desses dados. Nós temos os dados do tipo estático. Isso aqui em questão de armazenamento, tá? E temos os dinâmicos. Eu lembro dinâmico tem isso daqui. Tem um acento circunflexo no A. Qual que é a diferença deles? Por exemplo, um tipo inteiro. Um tipo inteiro, ele sempre vai armazenar 4 bytes. Ele tendo um 0, ele tendo um 2000, ele tendo o maior valor dele, que é 12 elevado a 30 alguma coisa. Esse valor sempre vai ocupar aquele espaço, seja ele negativo, seja ele positivo, seja ele 1, 2, 3, 5, 10, 1 bilhão, blá blá blá. O valor que couber ali no inteiro vai sempre ocupar esse espaço. Aí, como eu mostrei aqui do outro lado, quando você está tratando de textos, por exemplo, você tem o char e você tem o varchar. Existe uma diferença entre esses dois dados. O char e o varchar, eles armazenam texto. Dá para você armazenar um número considerado como um texto, por exemplo. Não tem problema. É importante que seja um texto. Tá? Eles têm um máximo de espaço que eles conseguem armazenar, ok? E você define aqui dentro dos parênteses. Você pode colocar um max, por exemplo, que ele vai armazenar o máximo que puder, ou você coloca coisa menor, por exemplo, 30, 40, 50, né? Depende de como que você está organizando a sua base de dados. Dificilmente você vai ter um nome com mais de 200 caracteres, por exemplo, né? A não ser, sei lá, o nome do Dom Pedro II, que é um nome gigantesco que eu não lembro de cabeça. Então, qual que é a diferença dos dois? Então eu tenho o dado char, ok? E eu tenho varchar. A grosso modo eu vou falar aqui, tá? Então aqui, o char, ele ocupa, se a gente ver aqui da parte do char e do varchar, vou clicar aqui para poder abrir ele. O char, ele armazena cada byte, né? Então, ó, dados de cadeia de caracteres tamanho fixo n. N define o tamanho de cada cadeia, né? Então, n bytes, o tamanho de armazenamento é de n bytes e a quantidade de caracteres que pode ser armazenado também é n. Beleza? Então, ó, o varchar, dados de cadeia de caracteres de tamanho variável, né? Então, eles têm tamanhos variáveis. Então, eu tenho n bytes mais 2 bytes. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, se eu pegar um char e eu definir ele, por exemplo, neste primeiro caso como 10, então ele vai necessitar de 10 bytes. Só que se eu pegar o varchar e eu criar o mesmo varchar de 10, assim como eu criei aqui na minha base de dados, que eu criei um varchar de 50, o que ele vai fazer? Como que vai ser o tamanho dele? Vai ser 10 mais 2, então ele vai ocupar 12 bytes. Que bosta! Então para que eu vou usar o varchar? É aqui que entra o pulo do gato. Quando você está tratando de char, ele é, assim como eu chamo, ele é de um tamanho estático. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele sempre vai armazenar um espaço equivalente a 10 caracteres. Você usando 1 caractere, você usando 3 caracteres, você usando 5 caracteres. Então, por exemplo,
A palavra Zé, e aqui é apóstrofo, tá? Que é para poder separar. Se eu for colocar no char, então se eu colocar aqui no char, qual que é o tamanho que ele vai ocupar? Ele vai ocupar 10 bytes. Ele vai ocupar 10 bytes. Se eu colocasse ele no varchar, então aqui o varchar, ele vai ocupar quanto? Ele vai ocupar 2 mais 2, então ele vai ocupar 4 bytes. Então assim, qual que é a diferença entre um e outro? Um sempre vai armazenar a mesma coisa e o outro ele vai ser flexível, dependendo do quanto de informação que você coloca dentro desses dados. Só que aí, você pode estar perguntando, por que eu vou fazer isso? Qual que é o ponto? O ponto aqui é, uma coisa é você estar mexendo com uma base de dados com 5, 10, 200 registros. Outra coisa é você estar fazendo, sei lá, o armazenamento dos dados sei lá, do Walmart, por exemplo. Imagina você trocar, sei lá, um char 10 e um varchar 10, mesmo que você perca 2 bytes de armazenamento a mais, né? Então você está colocando um armazenamento a mais em cima disso, né? Sendo que pode ser que existam dados com 8 caracteres, com 10 caracteres, com 7 caracteres. Então essa informaçãozinha que bilhões e bilhões de linhas estão colocando vão aumentar o processamento e o armazenamento desses dados. Então a questão aqui não é exatamente o tipo de dado ao qual você está usando. É lógico que existem situações que ajudam você ter o dado de forma correta. Mas assim, depende muito da escala ao qual você está trabalhando. Se for uma escala bem pequenininha, você pode usar praticamente qualquer tipo de base de dados, contanto que ela seja compatível. Você não vai usar um char para fazer cálculo, né? Então você não vai colocar uma chave primária dentro do char. Dá, mas é bem mais pesado do que você colocar em um tipo inteiro, por exemplo. Beleza? Se for pouca coisa, não tem tanto problema você dar esses gambelão, dar esses miguezinhos aí. Mas se você realmente estiver tratando com uma base de dados que tenha muitos registros, eu aconselho vocês a lerem quais são os dados, né? Então vocês vão entrar aqui na documentação mesmo da Microsoft e vocês vão ver quais são os tipos de dados que vocês vão usar. Tá bom? Eu aconselho pelo menos a vocês a fazerem isso. Então, neste vídeo aqui, eu passei para vocês quais são os tipos de dados. Então, cada dado que você está inserindo na sua base de dados, ele ocupa um espaço e ele tem um tipo, ok? No próximo vídeo, a gente vai começar a fazer o quê? Nós já vamos começar a criar a parte financeira da nossa base, que é a parte de serviços, que é a parte de preços e afins. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que daqui para frente vocês entendam essa parte da base de dados, né? Eu deixei um overview, deixei bem por cima, que é para segunda-feira, pelo menos neste caso, nós já começarmos a trabalharmos com os dados financeiros e afins e vocês já entendam o que nós estamos fazendo. Beleza, meus amores? Beijos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.